que tem trabalho também para conseguir. Queres alguém que está na espera seus documentos, passei. Queres alguém que está no meu caminho também, o juras tudo, também no nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigado, Dânia, por fazer essa oração. Deus seja louvado por isso. Bom, nós já estamos bem direto, não sabemos que nós estudamos e hoje nosso tema é bem simples, é fácil de abordar eles em cima. Não estou gostando de nossa interação comigo, para poder ficar mais dinâmico, para poder ficar mais assim, entende? Se mesmo para mim só, até pedir piada. E antes disso, já pedi nós ora para uma amiga que chama Vadini, ok? Nós ora para Vadini, esta doente está na hospital, acaba de ouvir informação a bocados ali. Nós ora para ele que Deus seja faça vontade, tá bem? E não terá continuidade com o nosso estudo de ensino. Hoje, se me falava nós também estuda sobre a obediência à mãe e ao pai, ok? O último live que nós fazemos hoje é obediência a Nhodes e não hoje é que ela está fazendo parte de mandamento, ok? Que não deve obedecer Nhodes na tudo coisa e obediência própria é prova que Deus está pedindo em relação a amor que não está sentindo para ele. É para Senhor também nós está guarda os mandamentos, ok? Deus vai meter mais prazer para não obedecer do que para não fazer qualquer sacrifício, ok? Que ela foi aquele que nos tura e não hoje nós também como pais aquele que não está acreditando no filho, não está esperando no filho suas obediências mais do que seus próprios sacrifícios, esforço que esta faz que te obesta acaba para ser inútil comparando com apenas obediência. Não fala de respeito, não fala de educação e tudo que ela não hoje mesmo, muito bom. E nós tudo é filho de alguém, licenciado. É assim que assim. Nós tudo é filho de alguém, licenciado. E como nós é filho de alguém, nós temos um papel a desenvolver na nossa sociedade, na ambiente que nós não vivemos. Como filho, nós temos um papel muito importante a desempenhar, ok? Mas também quem é que é pai ali também tem um grande papel na desempenho, na educação de filho. E se calhar, para um filho ser bem educado, bem sucedido, se não falei no outro dia na live, é preciso também que pais interagam, entende? Que pais sejam educados, que pais seja alguém capaz de transmitir valores e princípios necessários para que esse filho ande no caminho direito. Que um pai está fazendo coisa torto, está fazendo o contrário, também está fazendo esse filho para fazer coisa diferente. Por exemplo, um pai que está dando nessa mulher, o marido que está dando nessa mulher, está dando frente desse filho, ok? Ou está manda palavrão frente desse filho e está horas que esse filho está manda palavrão e está falando para camanda. Me falta de educação e está querendo dar rapazinho está para morrer, mas falta de respeito. Enquanto que esse filho prende com ele. Então, exemplo deve vir de mais grande para mais pequenote. É por isso que a Bíblia está mostrando uma educação é um parte muito fundamental e não deve aplicar ele com toda severidade para modo de que ela está depende a futuro de nação, a futuro de nossa casa e a primeiro futuro de nossa nação, de nossa sociedade e assim por diante, ok? Se nunca tem bons presidentes, bons ministros, não deve educar desde pequenote nos meninos para ter um comportamento adequado que na final de mais para frente na sua vida pode ser um grande profissional, não só com o talento que tem, mas a nível de ser humano, ok? Que é importante, a nível de ser humano ser um ser humano top. Mas tudo que ela começa primeiro dentro de casa. E se dentro de casa falha, na rua está outra educação e depois você fica frontário para uma educação virar contra, cara. Mas agora também hoje naquela live está falando de filhos que respeitam a mamãe com o papá, filhos que desobedecem próprio descaradamente, eles não querem nada com suas mães nem com seus pais. Seus comportamentos é rebeldia. Declarado, eles não querem nada com suas mães, com seus pais e eles estão fazendo de propósito, ok? Nós também estudamos um bocadinho sobre aquela questão ali também. Mas algum ponto que não tem que estar de ouvir. Será que, uma pergunta que está fazendo, será que um filho, ele deve fazer tudo coisa que esse mãe com seu pai está falando para você? Será que tudo coisa que nós mãe com nosso pai está pedindo para fazer, não desta a prova? Já começa a dar já cria uma simulação, um cenário,
e não espanhol comenta, ok? Mas nós comenta com sinceridade, mas nós comentativo também. A história que tem vendo negócio ali. O mãe tá manda si filho, para vai na bolsa de casa de si pai, eu vou futar dinheiro para trás. Pois que essa tá bapide. Então foi claro, vai futar dinheiro na bolsa de casa de papá, vou trazer. Eu podia simplesmente pedir ao papá aquele dinheiro, se marido, mas é que mas tá mandando esse filho para futar aquele dinheiro para trazer. Coisa que nós está a dizer aquela atitude ali. Esse pai, esse marido, ele fala assim. Sim, boa tarde, minhas irmãs. A mim está a minha opinião. Que ele é um exemplo. É um exemplo. Porque normalmente... Bota ouvindo? Bota ouvindo, para morrer que é um exemplo. É um exemplo, para morrer você tem sinal furta. Não, mas vou futar na casa de papá mesmo. É mesmo que na casa de papá. Porque muito de mãe, minha filha própria para manter muito conhecimento, às vezes, e muito próprio, para moda. Às vezes, você fala alguém, um simples coisa, você fala um filho, um simples coisa, você pensa em nada, mas é nada assim mesmo. Porque um dia, por exemplo, e o mãe faz coisa errada, e tá revira, e tá falando aquele coisa que manda ele. Então, coisa que você fala. Coisa que bom mãe você fala assim, não, a minha era massa, você pode fazer aquela, mas ele também tá falando, não, o mandam. O mandam para furta, que ele é furta. Que ele é um exemplo próprio. Porque não costuma hoje um exemplo ali que menino vai para furta na casa de um senhor, e bem comigo ele escuro, chega da mãe sucundi. Então, aquele vizinho vira fala assim, nós ganhamos dinheiro, eu falei, não ganhei aquele dinheiro. Mas ele tinha guardado. Depois, quando usa aquele vizinho, eu falei assim, o único alguém que estava ali é tal fulano. Então, é tal fulano que paga aquele dinheiro. Que ele pega aquele menino vai te chegar na cima e fala, esse mãe que furta. Esse mãe que toma. É quem é que fica de roubo. Esse mãe é que é menino, esse mãe que guarda. Você entende? É mãe que guarda que fica ladrão. Minha opinião. Então, se uma mãe manda esse filho apanha dinheiro na bolsa de casa papai, e está a fazer mal? Pai mesmo está fazendo mal. Ele pode pedir que é pecado, pedir coisa livre. E minha pai, dá aquele dinheiro lá, não sei também aquele dinheiro lá. Você quer dar, pronto, você dá, pronto. É aquela que me acha, minha opinião. Ok, tá bem. Obrigado pela opinião. Mas alguém quer comentar sobre aquele posicionamento? Se nós queremos largar mais um filho, mãe está falando filho, para apanhar dinheiro na bolsa de casa para papá para trás. É uma coisa que é simples, normal. Vai nos a família com uma fácil. Nem consciência capisa. David, boa noite, tudo bom? Boa noite, sim. Para mim também é errado. Não, se põe dentro da casa também era? É errado na mesma, para primeiro a educação também de casa. Você dentro de casa, você tem que ensinar menino furta, se minha amiga fala, você dentro de casa você ensina alguém furta, lógico que horas que vai mais para lá, e pode furtar no teu também. Mas você furta... Só um comentário. Só fazer uma pergunta para um cuzão. Imagina que eu futa 10 conto na rua e traz esse mãe com esse pai e esse mãe que se tira guarda. Coisa que está a dizer aquele dela. Que ele é roubo. É roubo, é errado. Porque ele é pessoa também com o pai próprio, não é que a pessoa tá menino, não. Que a pessoa também com o pai. Como eu digo, em primeiro lugar, se o filho pai acusar alguém, chega para a casa. Aliás, em primeiro lugar, o filho chega com muito dinheiro, o filho caçando trabalho e caçando nada. Eu devo questionar de onde que aquele dinheiro vem. Você vou caçando trabalho. Minha rico, minha caro, o pai caro, o caçando trabalho de onde que aquele dinheiro vem. E tem que ter uma resposta. Se é pai na casa de alguém, tem que ter levado tichiga lá naquele alguém. Espera. Tem que ter levado tichiga. Tem que ter levado tichiga naquele alguém para entregar e para pedir desculpa. Para mostrar que ele que faz é errado. E eu que não chega a casa, não conta a conversa.
Tá comendo com verga hoje, não é lá, não é nos lados, se não tá comendo. Só tá numa verga. Tô ensinando, mas aquilo é meio errado. E 10 minutos tem que ensinar menino meio errado, porque cria, fica fazer aquele hábito. E outro, dentro de casa, em cima em irmã Flora, dentro de casa, se meste é nossa família. Se meste a mim, não pode chegar na minha marido, não faz também este assim, que é para menino, vai comprar aquele que é outro. Se ele que meste para as coisas, não pode falar, pede para o pai. Ele chega nesse pai e pede. É que a polícia está forte e nunca pode ser sim exemplo de E se pai go catarago cima Jéssica fala se pai catarago mo que tá fazendo go gata Porque não está para preocupar, se pai caramba está lá mim. Mas futa, não mas se pai cara gata panha bo ainda tá pai, não tá papia. Não tá papia quando foi menino mesmo, para aquele outro, não tá como. mas que casa cara menino que me ensinou era bom que me ensinou não você me que me ensinou me próprio que tava pedi. Vou para mais menino vai futa já que é chucharia. E próprio que tá pedi, se me que me ensinou me próprio que tá pedi, Verônica falou se filho tira casa com coisa que a sabe a origem meta pergunta para de onde que sai qual de onde que vem pois a partir de lá que muito jovem muito adolescente tá carro para furta para morta chega com muita coisa a casa às vezes pais tá guarda ou às vezes pais nem tá liga tá sabendo de onde que menino bem que ele tudo coisa lá porque nem procura sabe a boa como pai e mãe poderia procurar saber de onde que o filho está bem com coisa se acabou aqui dele se quer dentro de casa, se quer a família aqui dele, de onde que vem qual? O tem que estar procurando, sabe? Desde pequenote, não tem que ensinar os filhos a furta. Nós pequenote não tem tendência, nós tudo ali na live que não sabe, eu não costumo falar de que mentira e tal. Eu sei, mas dentro de casa, uma vez não tá pai coisa de nós mãe com nosso pai, e não tá pai não tá fadinha mãe e de meu também. Né? Não sei, mas tem que escusar lá. Mas a partir do momento que você dá indícios de furta, tem que estar corta. Tem que estar corta, como é errado, é pecado. Pode, você está indo para o caminho torto já, você está começando mal. Ok. De que ponto isso é bom? Já não quer falar alguma coisa disso? Não, Clê já fala, você já nem comenta mais sobre aquilo, então comenta sobre isso. Ok, deixa eu dar um outro ponto de vista para poder comentar. Se você tiver comigo, comenta e nós está tranquilo. Milton, você quer falar alguma coisa? E de acordo, ok, boa noite a todos lá, ok? Desculpa. É o seguinte, muitas vezes, então lembra quando estava pequenote, com aquelas coisas que não nos tirava com casa, a minha mãe te perguntava de onde, né? Para que certifica se no capaz na casa de vizinho, de onde aquela coisa é bem. E está salvaguarda, isso está salvaguarda nos filhos que não fazem assim. Imagina se um estranho que seria para mal intenções, mal que não está sabe. Entendendo? É que só de roubo, mas também hoje tem pessoas que podem fazer muitas coisas com os filhos e não tem que estar sempre naquilo que os filhos também hoje. E para nós casa. Hoje eu pode parar um carrinho, amanhã eu pode parar um caminhão. Tem que ter bastante cautela com isso, ok? É isso. Tá bom? Ok, muito obrigado, Milton, para esse ponto ali. Bom, já criou um outro cenário que ele hoje amanhã está defendendo tranquilo, mas me errado, então é que deve a futa, que deve mandar para a futa para poder estar aí dando um mau exemplo para se vir. Bom, já damos um outro cenário que talvez nós pode coisa. Coisa que nós taxa de um pai que é basofo, está incentiva esse filho, mesmo pequenote, na arranja muito pequena, assim, tá? Que ele é pequena, que ele é membro, que ele é pequeno, que ele é membro. Coisa que nós taxa de aquele parte, né? Nós pai como. Coisa que nós taxa de um pai. Eu sei, rapaz, normalmente, sobretudo que as que está bebendo, é basofo. A questão dessas coisas, então, esse filho, essa fala, e a bobo tem que ser uma boa pai. Tem que arranjar aquele. Coisa que nós taxa de aquela ideia ali. É o seguinte, e não sei, tem um ditado que pessoas mais grandes, nossos avós, nossos bisavós sempre tinham, falavam isso também mobile bastante, não acredita no sul também com o mobile. Minha bode é solto, cabra que está malhado, ok? Mas esse é um ditado que muitos têm ensinado a seus filhos. Tem eles ditados que se ensina que macho é tranquilo e fêmea que tem que zarasca. Mas isso é um ditado antibíblico, porque de pequeno te ensinam
para que acabem caindo na complicação mais grande. Porque hoje eu ofereci e canto pequeno, primeiro eu estou assim, canto pequeno gutinho, você entende? Canto pequeno gutinho. E por exemplo assim, já o arranjo um namorado? Não, canto pequeno tinha, eu tenho que ser assim o pai arranja de pequeno, isso mas aquilo. Então já está batendo imprime uma tendência no menino, ok? E assim já começa a criar, mas se fêmea que está falando assim não. Então, ele está fazendo diferença, mas embora que essa diferença que pode ser nem para nenhum, tanto macho como fêmea, mas ali está batendo prime, mas que na futuramente pode arranjar muita mulher e pode fazer aquilo que está fazendo assim como seu pai. Isso é errado, e por isso que não tem muita separação, não tem muitas brigas de casais, não tem várias situações, porque de menino nunca se tem educa direito, então o que é mais grande é complicação, tá bem? Ok, obrigado. Falando naquele ponto ali do menino, nós para que ele é à vontade. Tem alguém ali que é de 1900 e qualquer coisa. E tem alguém ali que é de 2000 e qualquer coisa também. Então, nós respondemos, nós comentamos ali à vontade, nós podemos ligar o microfone, nós falamos um para um. Coisa que nós temos de educação antes e educação hoje. Ok, eu falo comigo para hoje, eu quero que nós pensamento. Coisa que nós temos de educação antes e de educação hoje. Está tudo igual? Já melhora? Já piora? Coisa que nós temos? A minha opinião, então, antigamente a educação era melhor. Para modo? Para modo, igual se menino se ter deixado à vontade. E que ele acabou? Não. Mas bom menino tem que ser livre. Menino tem que ser livre, mas para um certo ponto. Porque qual seria aquele ponto? Qual que seria aquele ponto? Um vez menino, alguém estava em casa de por exemplo, tudo dentro de casa, alguém estava em casa, tudo menino entra tudo na quarta da sucunde. Deixa só grande que fala. E o acha que ele é bom? É bom sim, porque é respeito, está falando mantenha, também está ficando lá grande, está pode. Que ela me engata também educação. Essa fica lá num parte sequer, apaziguado, porque no lugar que, eu estou falando, no lugar que um grande chinta, e se grande lavanda para um água, menino que está chinta. Vez era assim. Mas agora não. Agora ter filho, te responde mãe com qualquer coisa que está papia. E vez que te dava a resposta, mãe está falando com o filho, está chovendo, só choveu, o teu menino está corfado, está chinta. Mas agora aquele menino só está vivendo oprimido, que ele é cara bom. Né? É bom por parte, mas e minha é bom, para modo. Ora, esse Ruana é de meu. Ruana, e na igreja, é que está muito fala, é só bom dia, boa tarde, mas dentro de casa, não está falando companheiro, cima dos irmãos. E minha filha é nós assim. E que ele é muito bom, porque muito de alguém que está sabendo cozer, está passando a vida para modo. Alguns problemas assim, que ele outro não, é nós dois que tem que não está desabafo companheiro, muito bom, mãe está desabafo, está falando com esse filho, está ensinando o caminho de Deus, está aquele que é outro. E para mim que ele é muito bom, mas em um certo parte também, mas desbocava de falar, menino está fica apaziguado, está fica sem liberdade, sem coisa, também, um certo parte tem razão, mas conhecimento gosto que não tem, é diferente de antigo, você entende? Antigo é que tinha aquele conhecimento que gosta não tem, internet, aquele outro, um monte de coisa. Você então, entende? bate alguma gosta, mas não está mais evoluído ou mas não está mais pior? Envolvido, mas assim, em termos de conhecimento. Chamada assim por causa da internet, de aquele outro, mas e na questão de educação? Educação está pior. Então você está falando então, mas você está educando o menino Maria? Não, a minha parte, nunca só educar o menino, não está falando tudo coisa que ele que só direito, não está falando com ele, direto. Então está aqui melhor que generaliza, ok? Está aqui melhor que generaliza, assim fica mais fácil, não, para modo, não está falando. E
antigamente, esse que tinha conhecimento, como por exemplo, o pessoal fala que essa tinha vergonha de entrar e filho para entrar na mãe para falar quase assim, tudo que fica menino, tudo menino, e botou alguém com 17 anos, 18 anos, menino, casa de menino, tá ligado com boneca, tem aquele peloto, mas agora se não é só internet, você tem entende? De maneira que você falou. Bom, se não pega na internet, fica um assunto fora de que você fala. Deixa eu cortar a conversa para permitir que alguém dê o ponto naquele sentido, não para onde você está. E, Emanuel, boa noite. Desliga o microfone, Ana, por favor. Ok. Emanuel, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela presença ali. Já atualizou o tema aqui no Santa Fala, assim você fica dentro do assunto, porque está bem falando para ler 1 Samuel 15, verso 3. Se você quer ler 1 Samuel 15, verso 3, você pode ler, ok? Mas o nosso tema hoje é cá sobre 1 Samuel 15, 3, ok? Nosso tema hoje, Emanuel, é sobre educação de pai com filho. Se filho deve respeitar pai com mãe, a educação de tempo antigo com educação de tempo de gosto. Que ali que acontece. Por exemplo, se eu entro a falar depois não falo outro assunto disso, naquele tempo já, você tomar um costa boca ramo para morrer. Costa boca ramo? Ai, meu, que eles só ganham grau. Um costa morar boca para morrer o tira entra no assunto sem chamar, entende? E já boa opinião. Entende? É que é raro, assim. Mas, por exemplo, se no contexto antigo já faz. Então, você está falando de educação, de respeito de filho com o pai, com a mãe, com o filho, tudo que é assim. É aquele assunto que nós tratamos, você pode sentir tranquilo para falar sobre que ponto ali. Por favor, quem está pedindo. Quando nós estivermos com outro assunto que é aquele ali, ok? Disse mole. Obrigado. Depois disso, não estou continuando. Tem mais alguém que quer dar opinião? Coisa que não está, minha mãe, ela já fala sobre a questão de educação de hoje, com o antigo, mas está um bocadinho diferente, ok? Não creio que mais alguém fale. Talvez vamos a fato mais assim, mais top, assim. É mais direto. Não está falando, depois não está falando. Isaac, seja bem-vindo. Boa noite. Ok. E em relação à educação de, tipo, da falar geração de 90 e com meninos de 2000, tipo, me gosta generaliza para morrer. Tem uns meninos de 2000, tem uns crianças de 2000 que é bem educado para seus pais, embora eles nascem na geração de 2000, eles é bem educado tanto como nós que nascemos em 1900 aquele vez. Mas também em relação a, tipo, aquela coisa de vez essa educação, vez a educação era, tinha mais educação agora que no jogo para a sociedade de hoje com a sociedade antigamente. Não estou dizendo muita coisa que normalizaram gosse, que tipo gosse muita coisa que é errado, a sociedade da paeta normaliza. Então naquele contexto lá não fala não, mas de vez mas está educada mais, mas gosse mas está pior cada vez mais. Era mais rígido no sistema, tá? Mas também mesmo na educação de vez também tinha uma coisa que tipo, ainda fica a questionar, tipo, em relação a alguém que chega para casa, tem que estar lavando para passar o cundo, ainda chava, me desnecessário. Também, buta só não come, eu vou parar de carne, alguém da chega, buta tomar ele para a visita. Sempre que encontrar, ainda fica indignado em relação àquilo. Mas, e horas que nós está falando em educação também, mesmo que tudo que você está falando, meninos de 2000, meninos de 2000, é claro que o menino de 2000 está fazendo umas coisas que da barra da flaca. Fica mais liberado. Mori que coisa chega muda assim. Vamos tem umas coisas que o menino de 2000 está fazendo, mas nem nunca muito longe de 2000. Mano, ainda fica à toa. Tipo, aí essa tão normalizado que está pensando, mas nós aquela geração tão antiga, que é de outra geração diferente de nós. Mas também tem que dar continuar a falar. Tem uns alguém de 2000 que sim, senhor. Ok. Então, quer dizer que nem tudo está perdido e é preciso resgatar alguma coisa aí também. De toda maneira, tem que ter alguma alteração sempre. Manel, a mim, por favor, mas sabendo que o ponto que eu queria pegar, eu podia trazer aqueles versos hoje, mas não trazer, ok? Mas alguém que quer dar esse ponto, assim, tem alguém que foi me chamar guerra e quer dar esse ponto de vista, mas é que fazer pedido e para subir. Alguém que fala, Milton gosta, Milton da fala. É o seguinte, bom, a mim não tá balançando coisa um bocadinho ali, não quero balançar coisa um bocadinho ali. Olha uma coisa,
Um beijo. A minha queria aquele beijo, mas não ouvi história. A minha antes de 2000, mas não ouvi história também. Ok, não é uma coisa. E um beijo cima nós mana fala de que é assim. Eles tinham uma educação mais rígida, ok? Mais rígida. Não tinha homens também obedientes, apesar que a educação era mais rígida. Mas eles estavam no live, não está discutindo aquele assunto ali. E nós pais, ou seja, nós geração para trás, eles educados, sim, eles educados. Tem uns que levam pó demais, tem uns que levam pó, entende? E aqui não está falando, não é de um comentário de bargagem, boa, isso, mas aquilo, entende? Tem uns que dão o pó acima acabado, né? Mas, não tive pessoas que foi bem educado, ok? O que eu falei é o seguinte, apesar de que a educação era mais dura, mas tinha pessoas mais obedientes. Que se era medo pô, ou cobardiça, ou isso, mas aquilo. Mas tinha mais obediência, né? Então, era estranho mesmo que pessoas que desobedecem seus pais, né? Hoje não tem jovens mais desobedientes aos pais, não quintamente, não quintamente de toda a razão, mas que ou seja, a forma que eles educavam não era correta, ok? Tem algumas coisas que passam, certo? Tem algumas coisas que, e aqui pessoas bem no caso, tem que também sucundir o menino tem que também ficar na quadra. Em cima que o menino antissocial, isso, mas aquilo, se visita bem com o menino também. Tomou conta faz. Então, tem coisas que acredita, nos pais, geração passada, eles educaram, mas tem coisas que seja bem sucedido nisso, mas tem coisas também que as passam. Agora, falando sobre geração de gosto, não está aquilo que nós mais acaba por falar, tem muitas coisas que eram nunca estava normal e hoje está normal. Por exemplo, um mês, ou que socava, vizinho está socava, vizinho está educava, educava meninos. Mas hoje, se vizinho vai educar o menino, ou seja, se eu educar o vizinho, esse menino, é guerra que eu compro, você entende? Então, a forma de educação, e não única educação, era vizinho te ajudava, educava, padrinho te ajudava, hoje não. Hoje, se eu educar o menino assim, se eu dar tudo alguém para educar o menino, e talvez é como, às vezes, essa pessoa não está chutando o menino, menino está pô, isso, mas aquilo. Então, a forma de educação era diferente. Hoje não tem meios para ajudar a educar, ok? Mas mesmo assim, meninos que você está criando, ou seja, para avanço de tecnologia, para avanço de hoje, isso, mas aquilo, então, está fazendo com que nós crianças, nós jovens, e como que as cassetas obedecem seus pais, ou seja, as cassetas de ouvir a seus grandes devido ao tempo que nós está vivendo, ok? Talvez e isso que então, né? Ok, tá bem, muito obrigado. Não quero pôr uma questão em particular, assim, para dar um exemplo concreto de coisas que está a fazer antes, que está a fazer hoje, mas bocava para falar no ponto de educação de vizinho, está ajudava a educar filho de hoje, antigamente, que hoje que ela está muito faceira. Obrigado por isso. No Obizaki, não estou nos comentários, mas ok? Isaac, Pepe com nós também, depois não está fazendo outra pergunta. Boas horas, meninos. Obrigado, David, por consumir. Meninos, boa tarde. Espero que isso tudo direito. E pergunta é interessante, mas a mim não nunca deve, na minha opinião, nunca deve romantizar tanto assim a educação de antigamente para moda. Ou seja, tinha comportamentos que hoje em dia não temos, a fala de geração 80, 85, até aí na 90. Tinha comportamentos que hoje no seu reflete foi derivado a repreensão emocional que nos sofre, né? E também a opressão por parte de educação que nós não tivemos, você entende? Então, na altura, naquela geração lá, nós não sofremos opressão e repreensão emocional. Então, que ela acaba para refletir num padrão de comportamento que hoje em dia, tinha homens, por para, na nossa comunidade, não tem taxa de feminicídio VBG. E isso é derivado de um conjunto de padrões de comportamento que não ensinaram a ser assim, você entende? Ou seja,
Nosso pai, obviamente, que tem culpa, mas esse também é ensinar a ser assim. Então, esse passa aquilo que seus avós, seus bisavós passassem, você entende? Então, certos comportamentos que hoje em dia, nunca bem saber longe, basta no relacionamento, botar de teta, mora que tio de nós homens ainda nunca saiu recebe um não, nunca saiu aceita um não, nunca saiu aceita um termo de um relacionamento, nunca sabe posiciona perante uma mulher na questão emocional, para não ensinar a ser bruto, não ensinar a resolver problemas com pancada, com opressão, com repreensão, com soco, com pontapé, você entende? Não está fruto do homem, mas tio de nós ainda não precisa desconstruir aquela coisa ali. Agora, comparando com a educação de negócio, obviamente que a educação de negócio também é grande coisa, né? Para o mundo evolui, né? O mundo evolui, consciência também evolui, e certamente que hoje em dia não tem jovens também mal criados, você entende? Meninos de casa 2000, até mesmo meninos também de 80 e de 80 e tal. Não tinha pessoas mal criadas. Por quê? Porque houve um avanço, você entende? Ou seja, parece que a sociedade começa a ditar regras e quem é que sigue aquele manada vai ser rejeitado para a sociedade. Então, por isso que hoje em dia não tem pessoas que desvinculam daquilo que é aquela educação que não tive antes, para modo tudo coisa evolui. Não tem internet evolui, consciência evolui, mentalidade evolui, maturidade evolui, ok? Então era só aquilo que eu queria falar. E para não romantizar tanto a educação de antigamente, para modo que foi grande coisa, e ainda acredita, mas tem pessoas que têm uma opinião contrária, não respeita, mas a minha tática que foi assim de todo, quem pode falar, uau, foi educação top. Yeah. É por isso que. Obrigado, Isaac. É por isso que questiona naquela hora que Nuna fala e Ana também fala. Horas que alguém chega na bocaça, tem que ter licença para morrer, tem que ter coisa. Por exemplo, horas que o hóspede chega a bocaça, bumei com traz copo na estante, prato na estante, da hóspede para servir. A bota passando inteiro, bota limpa aquele copo, limpa aquela coisa, nunca bota apanha para beber um sumo nele para morrer. Olha, não sei na coisa na festa. Para modi tá quebra tudo mais. Então toda a mesma forma também um bocadinho assim. Por isso que quando ando falando, por um tal se tá chama aquela que é melhor para modi. Não tá chama uma criança era tão reprimido também. Mas só que hoje também pelo contrário, está abrindo muito demais, e muitas coisas que não tem hoje em dia é fruto de aquela liberação, ok? De aquela liberação que dá de uma forma não fica à vontade, a educação fica de uma forma light, entende? Menino que faz aquilo, não, é que tá fazendo nada, pode fazer, tranquilo. Menino que faz aquilo, não, pode fazer, entende? Às vezes nunca tem pais, sobretudo pais que tem filho muito novo, entende? Eles capazes nem para uma educação com base assim, carregado, esta acaba para ter filho e esta transmite também o pouco de nada que eles têm e acaba para cria uma geração que também com má deficiência e não imagina de que as outras que também de ali alguns anos, que também serve depois, entende? Então essa questão de educação ali é importantíssima, se pode falar assim, é muito importante, mas é preciso ter também um equilíbrio. É preciso ter um equilíbrio. O primeiro pergunta que fazer é se uma mãe manda um filho para bafuta, não faz futa assim, entende? Dinheiro na bolsa de seu pai, se é errado, se é certo, o que é. E nós tivemos um comentário lá, tem nos acrescenta, mas aquela é meio futa, mas se fosse, alguém falou, se fosse, nesse caso, eu também tinha que meter a panha com esse pé, entende? E dentro do carro é que futa. Bom, alguém refere também, mas às vezes se começa a encher meninos que é pequeno, prática dentro do carro, e acaba para aplicar também lá na rua. Tudo é possível. Mas tem muito que ele está continuando educado e então fica para sempre educado. Mas eu permiti fala com o Daniel, que é de aquele alguém mais pequeno que não tem entre nós de Sicajar. Talvez eu possa falar alguma coisa sobre educação, coisa que tem entendido na questão de respeito para a mãe e para o papá. Daniel, pode falar com nós? Não ouvi pensamento de Daniel. David, a minha tática mas está muito diferente, né? A mim mesmo pode falar. A mim e educação pode mandar o que ele mesmo na escola, porque ela faz trabalho de casa, quando sai a café, porque ela faz trabalho de casa, é palmatória. E a mim está diferente, sim. Evolui muita coisa, mas a mim também está chamando aquela educação de antes também, meio direito. Para morir. Para mim é direito.
Eu gosto de Madrid. Eu não gosto de caçar direito, mas também antes também caçar direito. Ok, então boate uma precisa de ter um equilíbrio entre aqueles dois, né? Assim? Sim. Ah, bom, Dania, imagina, Butacha, Verônica, atenção, Butacha justo, por exemplo, Buma levantou madrugada para apanhar palha, para apanhar lenha. Os antimanches, por exemplo, Butacha, mas querem coisa que é direito. Claro que não, nunca tá pra ganhar, mas juro. David, que a mim, quando eu saio da caveira, não tava, mas quando Ok. manche, sim. Canto, mas tem que ter uma hora também, viu? Senão. Pelo menos passou a cozinha. Tem que ter tempo. Sim. Ok. Verônica, para ver conosco, coisa que você está dizendo, nesse processo de educação, temos um filho que você cria, comparando com aquele que bom criado, aquele que você está educando, você está igual ou... A minha educação, aquele que me dá, que me taranha filho. Ah, bom? Exatamente. Para morrer a mim, nunca tá fazendo coisa. A mim nunca tá fazendo coisa que minha filho vai lá sem sempre falar, não, que ela é filho de Verônica, Verônica, ele é uma boa menina, entre aspas, tá falando, para mim, pode ser tá falando, minha boa na minha cabeça, e alguém se tá julgando mal. Portanto, a mim tá da minha filha de educação, que horas que sair na sociedade, mesmo aquele que tem na casa, que tem que estar sair com ele na rua. E em relação à educação que tinha mais, então hoje, entre aspas, se mais já falava, vou botar sair, você vai a um lugar que é apropriado para criança, botar para menino, botar bem com ele. Que ele é com educação. Exemplo, fala caso concreto assim. Na casa quando é tipo discoteca. Gosto de botar a mãe com o filho na discoteca, botar a mãe com o filho na rua, sentado, tá fumando xixa. Com os muitos paranoia, que ele é com educação, que ele é um mau exemplo que eu tenho para o filho. Ok, interessante falar. Para modo, normalmente, a mim tá falando, aquele que nunca tá fazendo, nunca tá para minha filho fazer. Para modo, horas que minha filho tem um exemplo e que tá ficar com uma imagem, é mim, é que minha filho. E um dos dias, em tempo não, minha mãe que criança. Não, me dá educação bem dado, aquele que me dado, quem tá deixou com ele. Para prender que amanhã pode ser um alguém como para modo não tá falando se mas respeita que você respeitado. A mim que é quem tem para falar. Ok, obrigado. E também, David, que pior é na nossa inteligência de nós jovens. Que pior é que na inteligência de nós jovens. Mas se na base, antigamente, a educação era mais rígida. Hoje, muitas vezes, não está influenciado no telefone. Primeiro. A mim. Eu mamaco filho tá troca ideia. Bom, e Dani já percebeu boa ideia. Antigamente tinha um base mais ou menos, mas hoje está mais leve um bocadinho. Deixa eu fazer uma pergunta que Cesária mencionou um ponto ali. Antigamente, horas que um filho fosse cabeça de lixo, pai dava com o pó, vizinho meu pode ajudar, depois tá de cigarinha com tranquilo, pode ajudar Luca por sorte também, assim por diante. Mas, meus pais, meus pensam junto comigo respondem. Hoje em dia, o menino tem ensinado, mesmo na escola, se o mãe dá com o pó, queixa, chama a polícia. Coisa que não está daquela mentalidade ali. Se o mãe com o pai dá com o pó, que precisa ser demasiado. Assim, dá com o pó, o cachorro bem, liga para a polícia. Coisa que não está disso hoje em dia. Davi, que ele não para a mim, antes de responder como aquele coisa que está falando todo dia. A mim que lia, que daí é filho com pó, que chama a polícia para mim, não está tornando ele pó, frente à polícia, capa morrer se respeitar não está falando. A minha escassa jurando com minha filho para dar comida, para morrer se dele educação. E tá chamando a polícia para mim? Mas não, educação não está tornando ele. Não, vou botar o pó, manter o pó para educar. Mas também aquele pó tem que ser moderado. Moderado não, boca tem que dar minha se usar ocupando o pó como deve ser. E mim, também, se tem nem vídeo. Eu tô achando a polícia para mim, cada ser porque a polícia vem não, tá ele pó, tem que não chegar a esquadra, não tá mostrando a única esquadra. Depois, ele que tá resolve, você tá ficando lá piquejo, você tá em casa aí atrás. A mim que ele que não tá vendo. Mas porque ele pode traumatizar menino. Não, nunca tá traumatizando, para morrer tudo alguém, a mim tá para minha filho, para nido que ele ser alguém na vida.
Como meninos de gosto, é de tanto larga menino da mobo, que tá solta para morrer, botar por o polícia aquilo que lá. Não, botar solta o filho na base de educação, para o educar, não para o maltratar. Mas nem tudo que tá solta na base de Ah, nem educação. tudo que tá solta. Nem tudo. Nem tudo. Mas então, Dani, você que tá querendo que as mães que tá solta menino de exagerado, que tá na pancada, é capaz de chamar a polícia? É para o problema que menino de gosto é para maioria que tem que essa risco é para pôr para engatar para por ouvir se mesmo católico. Mas botar chama de menino com pó, de que jeito logo mata pro menino vai na caminho? E ora só educação. Outro só tá por de próprio de polícia com tropa, mas essa tá continua cada dia mais tropa. Botar chama pouco tá Que é a primeira educação, primeiro é que tem educação de casa. Depois Ok. o menino tem educar desde pequenote, para que chegue aquele ponto lá de mudar o cupote que o arrancar. Uhum. Primeiro educação é de casa que também. Menino buscar educação na casa. O que sai na rua, é aquele que está fazendo dentro de casa, o que vai na rua e está à vontade, está fazendo mais pior. Ok. David, A lei chama porta pro menino Maurício. Quem que fala? É Jane, oi? boa noite. É assim, Ok. muitas das vezes, muito tipo que crianças está dando, às vezes também é porque às vezes não está tendo nós raiva, não está criando esconda na menino, porque muitas das vezes é isso. Mas existem várias formas de bobo soltar o filho que a só pega para borrachar o cupô. Existem várias formas que está falando solta, se não vai naquele contexto não tem entende. Mas a mim, como mãe, nunca terei filho exemplo dentro de casa. Imagina derivar aquele muitos assuntos ali que já não fala. Sim, claro que existem crianças que têm a cabeça rijo, que às vezes por mais que o papel por mais que o mostra e está falando que ele de santo está falando os pinheiros e pequenotes, que hereditário que está falando de nós crioulo. Mas muitas das vezes, a mim como pensa está sendo também exemplo para minha filha, pensa está pega minha filha, pensa está matando, vamos olhar que a sota, você está matando, a mim está flow, a mim toma muito empurrada na criança. Imagina, só para morrer em que uma panela, um distrai em que uma panela, e a mãe costuma olhar por área que põe Nike ali abaixo de fica com marca Nike. Só para morrer em que limpa minha irmã a casa, minha irmã tarava a minha cu, que estava a escola com o cincharo, que estava flamando de casa, na limpa a casa com o porco. Mas por isso, nunca fala nem verdade para minha irmã a coisa. Então não tem que estar, às vezes também tem que estar junto. Será que me como mãe, ou como pai, ou como irmão, ou como tio, não se está ser exemplo, ou nunca se está pega na raiva, como a Bíblia está falando, mas nunca pode educar nos filhos na raiva. A mãe de raiva, ó, que entra na nós, a minha costuma pegar minha filha na raiva para andar. Já matava o menino já. Também o último dia que eu... E, dentro da casa, era para mais velho, me pega e matava o menino já. Também pode ver na chão, foi Deus. Última vez que você está põe mão na boca. Não foi Deus, me ajuda a educar minha filha de uma outra forma. E começa a ganhar uma outra tática. Me sinta, não conversa com minha filha, não está flow. Hoje minha filha é um exemplo. Minha filha não está conversa com ele, não cria um outro tipo de intimidade. A mãe não bem pensa. Se cada vez que nós não fazemos coisa errada, se cada vez que nós não agimos mal na nossa vida, na nosso dia a dia, com Deus, se Deus cada vez dava-nos chicotada, acima não está pegando nossos filhos, não está dando, não estava vivo nesse mundo. Não pensa dessa forma ali, se cada vez que Deus dava-nos uma caquerada, uma menina, essa caquerada de Deus é que é brincadeira. Se cada coisa que não fosse Deus dava-nos caquerada, não estava vivo, então não pensa no hoje, direito coisa que não se está fazendo. É que é saudade, não xinta, não conversa, por hoje em dia, na mesa, que você está conversando, quer alguém que xinta na mesa para janta, ou para ter um diálogo é só com o telefone que você está dialogando. Nunca tem tempo para nossos filhos. Nós é mais sim, é verdade que muitas vezes tem que estar jogando pompa na minha filha para morrer minha mãe solteira. Mas Deus fala. Mas ele, se ele até cuida de aves na rua, a morrer que está cuida de mim. Então não para, não pede Deus ajuda, não está educando nossos filhos, não só na base de idade. Que significa uma palmada assim da minha filha, é mau. Então a palmada pode vir até autorizar a dar minha filha uma palmada. Mas se também pega minha filha, também para pegar para mata, para depois uma machinta lá no cemitério, para chorar, minha filha! Pelo amor de Deus, que ele ia comentar. Ok, tá bem. No Milton, depois de Milton, não tá na volta para um outro questão. Então, acredita, mas no estudo, me toma pó, a mim está acostumado a fazer pó, ao mundo de morte.
Só faltava só para não morrer, mano, tá acredita? Né? Mas, e hoje eu apanho os filhos, acho que hoje não tá pensa, tio, pensa tas. A mim, se eu lá, não tá só com raiva. Mas, o que me bate para mim, tá faz assim. Não tá deixando, não tá faz assim. Acabo fazer aquele, não tá bate juntas. E eu aqui não pensa tas. Não tá bate faz tudo coisas que eles fazem. E antes de soltar, não tá por não sofá assim. Sentar juntos, não tá conversa coisa. E às vezes, nem que tá massa, tanto conversa e essa tá tchau. Mas nem que se responde, não. Às vezes, se a Janice fala, é que tudo coisas que não tem que ter para no base nos filhos. E tem aquele tá que tá falando, botar caricha menino. Ou seja, botar por cabeça mais duro, botar por. Tem uma tudo coisa que só, tem cima que tá fica acostumado com o pô. Certo? Bíblia também fala, pô, de tempo para menino também. Mas, pô, mata menino também. Você entende? Mas não deve ser moderado. O que não te educa é que só de ocupou. Não tem que estar falha, com verdade, por exemplo. Olha, e Denilson, hoje vou fazer aquele papai foi para fazer, vou continuar a fazer. Agora, não se dá chance para olhar para o que está fazendo mais. Ok, entende? Então, assim que ele conversa, entre filhos, porque depois tem aquela amizade, entende? Esse manjane foi que tudo coisa que Deus se tira, está dando não está pronto, fazendo umas aquilo, né? Está dando chance. E às vezes, também meninos não precisa educar meninos também, né? Que as coisas que eles gostam. Mesmo, eles gostam de ver televisão, bata a televisão um pouco. Você entende? Eu gosto desse chocolatinho, traz chocolate um bocadinho. Você entende? Às vezes não está pensando, educa, me só da cupom, ou isso, mas aquilo. Não tem que estar arranja estratégica para aquilo. Hoje, na mulher que você vive, aqui menino, você está tiosa, você vai cair serviço, vai para o quarto. Você entende? Não, é que isso não. Papel colho. Você entende? Papel colho. Você entende? E certo, não tem que dar meninos oportunidade também para expressar. Às vezes nunca se dá meninos oportunidade para expressar. Você quer saber assim? Às vezes pode ter um problema também lá na escola. Você entende? E às vezes não passa seu tempo longe, menino não te cansado, se imagina, não também qualquer coisa não está satisfeita com o menino. Então não deve ter também tempo para comer, para o menino falar, não também o que passa. Não pergunta coisa que passa na escola. Coisa que está na escola, que seria, que tudo que ali está fazendo parte da educação. E nós, como também, não fui educado de uma forma também não muito bom, muitas vezes não acaba para e trazer também para nós filhos, para nossa geração. Então, que não pode, senão não cria ira para nossos filhos, em vez de ser um bênção para nossos filhos, ok? Ok, obrigado, Milton. Mas alguém quer algum ponto? Cesar emite um ponto, uma questão muito interessante também, que esse pai que está dando no filho, que às vezes está exagera, ou mesmo que está exagera, depois está consola com alguma coisa para despistar assim, entende? Você que está de aquele pátria. De ocupar cá consola com algum presente. Nós dá só aquele ponto de depois não tá fazer o resumo. E se tem alguém que tem que estar bem, boa noite. David, muitas das vezes nunca sabe falar não na hora de falar não. Depois está querendo recompensa. Isso é uma coisa muito feia. Para modo, imagina, às vezes não sou doce, para modo, às vezes criança está ali na casa, bota-se tão irritada, chega tão incomodada, se mamãe estão falando, nunca tem nem tempo para não se ouvir, coisa que passa na escola, mas que foi o isso, mas aquilo, criança também se grita, é que sou doce, já não paga um telefone, já não entrega para deixar no fosse curso dentro de casa, por exemplo, nós como mulher, não tem que estar curso, não tem que estar ali, não tem que estar ali lá, já não pega um telefone, já não entrega menino na mão, para não poder despachar com fazer coisas. São coisas que não tem que estar job, não tem que estar para, meninas, para não examina. Nós que você está lendo aquele livro que não sabe, nós não temos preciosidade na mão, filho, é herança de Deus. Um dia Deus está tiga, está bem reclamando. Aquele filho que não deu para educar, o que vou fazer com ele? Muitas das vezes, muitos filhos que tá da criminoso, tá da assassino, tá da isso, tá daquilo, muitas das vezes, culpa é de pai com mãe de dentro de casa que tá da filhos. Não só recompensa, o a senhora que faz coisas erradas, mas também que ele exagera na da menino que a mim tá fanhosa, a mim é traumatizado. Coragem na menino. Me dará nem filho, último caso, a hora que a catino solução, não tá pega, não tá lá, mas tá grita, mas tio, de que panda, querem a ponto. E querem mim. Muitas vezes pessoas que até concordam, mas querem mim.
Ok, tá bem, muito obrigado, já. Bom, pessoal, nós hora já está avançado, então tem que também ler com nós alguns partes que estão dentro da Bíblia ali, em relação à questão de educação, tratamento de mãe com filho, entende? Não podia trazer muito exemplo ali que terá para debate, está sendo muito bom, mas já pensa num tema que também queremos trazer para o debate outra semana, que alguém fala disso assim, Isaac ainda menciona sobre o que sai ali. Outra semana não tem um papel de VBG, ok? Outra quarta-feira não tem um papel de que as homens que estão aí na mulher e que as mulheres também que estão aí na homem, ok? Que é que está sendo nosso tema de outra semana, nós te lembramos. Não ler alguns versos ali que está falando de educação. Primeiro, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, não tem encontra um dos mandamentos, que é o quinto mandamento de lei de 10, que está falando, honra o mãe como o pai para que vos dia na terra pode prolonga, ok? Que ali, o povo de Israel está saindo do Egito e Deus está relembrando do mandamento, lei, e está falando, nós respeitamos nós mãe com nós pai para que nós dia na terra pode prolongar lá onde que nós já também. E que lá, país foi válido para nós também de observar. O menino que é bem educado, o menino que está respeita seu mãe com seu pai, ele vive feliz. Ele vive feliz. E se pai com seu mãe também tá um amor, um prazer na ter sempre para perto, para cuidar dele e tudo mais. Nunca se fala mãe com o pai está despreza aquele outro menino que é cabeça rixa, mas é que até demonstra mesmo sentimento assim para morrer, aquele outro traz se passa, traz se ânimo. E está sempre também a porta de esquadra, a porta de hospital, que vai ver para morrer e que está conseguindo comportar. Então tudo faz de vez, tudo não, a maioria de faz de vez, está na educação que está passando lá na casa. Então se um pai passa esse filho uma boa educação, e esse filho com certeza está respeitando. Tanto pai como mãe. Então é por isso que ainda fala, para começar aqui ainda fala, mas não precisa de ser um bom educador para não poder ter alguém educado. Assim, se não ser um mau educador, um mau exemplo, aquele que é um parável e chave, se não ser um mau exemplo para a sociedade, para nossos filhos, pois esta cópia conosco que não está fazendo, a sociedade que também depois também ser um caos. E o problema que não está tendo, está aumenta cada vez mais. Esse mesmo verso que não está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, que está falando, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem, também não está no livro de Efésios, no livro de Efésios, capítulo 6, e não está lendo de uma forma interessante, para morrer, teu bes, está acontecendo de qualquer forma ali. Efésios, que está depois de Gálatas, que está no Novo Testamento, capítulo 6, e está falando assim, 6, 1 a 4, está falando assim, filhos, obedecem aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Deve obedecer nós mães com nosso pai no Senhor para morrer que ela é justo. Por isso que no início eu fazia as perguntas, será que se não mandar para na fruta, se não deve bem para morrer não ter respeito a nós mães com nosso pai? Vai mentar chama-se é para a fruta para fazer coisa que é errada, que nós Deus já falou, não se lei, me proibido, me cabom, que nós também já não sabemos me cabom, então chama filho que deve obedecer naquele sentido lá. Por exemplo, se o nosso pai pedindo para não contar mentira, será que não deve contar mentira? Nosso pai pedindo para não contar mentira. Nós é menino tem uma pureza quase que se os pais estão ali, alguém está batendo na porta, se os pais estão fazendo, flamão está ali. Então está fazendo, papai flamão está ali. Entende? Mas aqui não está mais grande, ele não tem tendência na flacima, na conta que é mentira. Entende? Imagina alguém está chegando nas casas, nós falamos nos filhos para falar, mas nunca está ali. E nos filhos estão falando, mas nunca está lá. E eu estou a sempre errado. E eu respondemos aquilo. Se nós não pedir para não contar mentira, é simples, uma coisa inocente, assim, bobo. Não deve contar, nunca deve contar. Bobo está ali? Não, papai foi mamãe que está ali. Papai ali se sentou, eu trato de porta, mas ele foi que está ali. Yeah. Às vezes, obedecer Senhor Deus e nós mais com nós pais do Senhor, te implica que não... não foi lá que aprende quando é mentira. Obedecer mãe com o pai na Senhor te implica que nunca faz tudo coisa que nós mais com nós pai está pedindo para não fazer. Ok? Para morrer tem muita coisa que é certo. E está pedindo para não fazer e não está fazendo. E às vezes está fazendo. O que faz não dá o pó. E não está bem para morrer aquele mero, não está fazendo aquela coisa errada que nós pai pedindo para não fazer. Mas aqui não está grande, que não tem consciência sobre coisa que é certo, coisa que é errado. Será que não deve continuar a comportar daquela maneira lá? Semana está Efésios capítulo 6, 1 a 4. Filho, nós obedecem nós pai com nós mãe, mas no Senhor. Ou seja, Senhor deve bem primeiro de nós mãe com nosso pai. Deus deve estar à frente de tudo. Ok?
Deus deve estar à frente de tudo na nossa vida. Até antes de nós mãe, até antes de nosso pai. E nosso pai, com nós mãe, Deus também deve estar primeiro nessa vida antes de qualquer coisa. Se não tem Deus primeiro na nossa vida, tudo que as outras coisas está bem direito. Mateus 6:33 que ele está falando. Nós buscamos Deus em primeiro lugar e depois tudo que as outras coisas está a ser acrescentado. Ok? Verso 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Ok? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Primeiro mandamento que tem promessa, se calhar é o único, é aquele que está falando, ora, o mãe com o pai, para modo se você faz aquilo lá, os dias na terra te prolonga. Você passa a ter uma vida tranquilo, abençoado. Um menino que te obedece, que te respeita com seu mãe, com seu pai. No Senhor, é um menino que é feliz. Entende? E ele tem orgulho de seu pai, e seu pai tem um orgulho de ter como filho. Vamos fazer assim, mãe também andava para comprar grogo, e tá bebendo grogo. E fica tá bebendo grogo. A minha mãe também andava para comprar grogo, e fica tá bebendo grogo. Exatamente. Às vezes a mãe que o pai também é menino para fazer uns compras, uns coisas que é prejudicial. Cigarro, grogo, padinha. Entende? E o menino acaba para entrar naquela aos poucos também. Na verso 4 foi uma coisa que não está interessante. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós já já? E Nuna já identifica com o Vanusa. Meninos, pais que devem irritar seus filhos. Eles devem educar-se no princípio, de acordo com a instrução que também de parte de Deus. Nós todos, se não pega a Bíblia para não ler, que não conhece princípios, ensinamento de Bíblia, não tem entendido qualquer plano de Deus para nossa vida. E se não perceber, também não tem vontade de transmitir para nosso filho. Nunca quer para nosso filho seja mau, nunca quer para nosso filho seja rebelde, nunca para nosso filho seja um exemplo, um grande alguém na sociedade, profissional, a nível profissional, a nível emocional, tudo que é possível de bom, nunca para nosso filho ser. Mas se não, nunca está sendo um bom exemplo, nunca tem nem conteúdo de passar, mora que está criando problema depois. Então, que houvesse, pais está criando ira na filho. Através de forma de educar, pais está criando ira na filho. E tem pais que é confuso próprio. E tem pais que educam menino de forma confusa. E às vezes tem um conflito entre mãe e o pai também na educação do filho. Mãe está falando, filho faz aquilo, pai está falando, como faz? Pai está falando, faz aquilo, filho está falando, como faz? E mãe está falando, como faz? Menino fica assim. Que ela é também uma coisa que deve pensar para morrer. Se o atributo educa o filho para ser direito, tem que ter um equilíbrio entre bocos e companheiro. Para que a mãe fala uma coisa é aquele, a que pai fala uma coisa é aquele. Mas tem que ser no Senhor. Se o mãe dá uma ordem que está errado, que aquela coisa direito, o pai deve intervir de forma educada para corrigir aquela situação. Mas também de mesma forma. Ok? Continuando, Colossenses 3:20. Colossenses 3:20, depois de Filipenses, Colossenses 3:20 está falando: filhos, obedecem aos seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor. Não deve obedecer nós mães com nosso pai em tudo, para modo que ela está agrada em Deus. Mas se imagina ler no livro de Efésios, deve ser no Senhor, que tudo lá que precisa ter ser tudo coisa também. De forma certa, se é uma educação que não tem que te obedecer, nosso pai normalmente que ele normalmente deve ser na coisas que é bom. Acho que também na coisa errado, não deve chamar nós bem com nosso pai atenção sobre o que é lá. Para modo nem tudo coisa que está pedindo para não fazer que é direito. Não deve obedecer sim, no Senhor sim, mas a minha catata não deve fazer tudo coisa que nosso pai está pedindo, sobre tudo que é errado. Nenhum nunca devia fazer. Eles podem ter castigado, eles podem coisa, mas não está a fazer aquilo que é certo. E um dia, cedo ou tarde, esta percebe, mas eles está passando um mau princípio. E se não vai nessa linha, um dia não acaba para usar aquela estratégia que está dando contra eles. Então, filhos, não devem obedecer nos mães com nos pais para modo que ela está agrada em Deus. Eu estou já jovens, então para jovens que, por exemplo, seus mães com seus pais estão dando conselhos, como é tal cal, como é tal festa, como é tal ambiente, como é tal cal, para modo tem perigo sim. E esta chata, esta flipa como é que o pai, às vezes esta fuja está bem, e te acaba para chamar a mãe com o pai. Olha, meu filho, está ligado ali, já aconteceu tal coisa com ele. E tem que estar bem. Por exemplo, te quem fazia um teatro que lá no da Barca, em Casa Senhor, você lembra que a pequenina está salta a janela, para hoje bate lá por o valente. Se o pai dá conselho para cá, ele deixa a mãe com o pai deita, e salta bem.
Você podia naquele bairro dava muito problema e até acabava podia até perder a sua vida para morrer com aquele conselho. Você até percebe que interferência? Que as coisas que é bom no nível do conselho no Caribe insiste, talvez não precisa saber para morrer, e se não explicar é para morrer, às vezes também para ficar verdade sobre tudo, que tem aquele hábito de explicar filho para morrer. E dentro da ordem é assim, nunca crê, mas para morrer igual. E não vai ter insiste? Bom, então deve ter também aquela forma de educar com o diálogo, se eu falar para explicar coisa para falar, é assim, é para morrer assim, é que assim, é para morrer assim por dentro. Entende? Aquele ato de fala aberto com o filho, aquela educação própria que, voltando para aquele tema, para aquilo que nós falamos, uma coisa que não está chamando a falta, teu na nossa obesa é que ele nunca está fala com o nosso filho claro. Nunca falaram com ele tudo coisa claro, nunca chamaram coisas para nome, entende? Inventaram só nome diferente para não tentar falar uma coisa, para não camuflar muita coisa. Por isso que hoje em dia opta para piar certas coisas que é claro, gente ganha até ficar escandalizado, para morrer nesses tempos eles aprendem mas que tem que estar falando coisas claras. E acaba para ser e para ficar tudo atrapalhado. Nós entendemos o que nada a falar? Entende, sim. Ok, tá bem. Tá bem. Na primeiro de segundo de Timóteo, capítulo 3, 1 a 3 está falando assim. Segundo Timóteo 3, 1 a 3 está falando assim. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus. 5. Tendo aparência de bondade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Exato, está falando no tempo que não está vivendo ali, quanto mais não está avançando na ano, mas a sociedade fica atrapalhada. Entende? É por isso que nós falamos que ela um equilíbrio na educação é muito bom. E que ela não concorda plenamente. Mas se você restringir o filho de tudo coisa, ele acaba por frustrar e ele acaba por fazer coisas que depois nós também tem problema. Se eu vejo na passada, se o menino sai de casa, vai morar com alguém, para morrer a educação que está recebendo na casa é tão assim. Quantas meninas que já saem de morar com seus namorados para morrer se depois que educar de forma naquele sentido lá, entende? Que fala coisas direito, que mostra o tempo certo, tudo mais. Que foi um exemplo para ele naquele assunto lá. E outro rapaz também, tudo mais. Então, e Timóteo está falando, mas no tempo que está aproxima de fim, mas comportamento do ser humano é tudo atrapalhado. E eu consegui mencionar ali, mas tem desrespeito para a mãe e para o pai. Ok? E hoje não tem hoje isso na realidade está acontecendo. No vai para o livro de Provérbios, no quase está termina, ficar no três textos para não ler. No livro de Provérbios, capítulo 1. Não está bem logo de início. Capítulo 1. Não está ler com nós, verso 8 e 9. Provérbios 1, 8 e 9. Está falando assim. Provérbios 1, 8 e 9 está falando assim. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um efeito para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Filho, obedeça a instrução de seu pai e cabo despreza ensinamento de sua mãe. Tem muito que despreza a educação de seu pai e também despreza a educação de sua mãe. Que ela acaba de ser, para a mãe não está trazendo problema para os caras. Depois, horas que não educam os filhos, vocês que tomam nossa educação também. Então é muito problema que está, ok? Continuando. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. No tele verso 20 e 23. Provérbios 6, de 20 a 23. Está falando assim. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amare-o sempre junto ao seu coração, ate-o ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Ok? Então, pedir filho para obedecer o mandamento de seu pai e para que abandone o ensino de sua mãe. Para ter ele perto dele sempre. Que as coisas que no ensinaram, que é bom sobre tudo, não deve guardar conosco para tudo sempre.
e no deve usa aquela para também livrar-nos de muito problema na futuro, ok? Mesmo na presente. Na Provérbios capítulo 22, verso 6, então fala daquele ponto que nós toca ali, que é na questão de educação, se deve dar giro no filho ou não. Tem muito verso que fala, mas naquele está falando de uma forma que gosta. Então fácil. Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Educa o filho de acordo com o propósito que o tempo se vira, e até que vira grande, nunca se desvia dele. Na outra versão está falando, ensina menino o caminho que deve anda, horas que vira grande, que te desvia dele. Ok? Se não quer para os meninos ser educados, que é que é nosso objetivo, não tem que ser nós educados para não transmitir aquela educação lá de forma que deve ser. Se não quer, por exemplo, para os meninos seja um grande alguém na sociedade a nível profissional, não tem que ser um exemplo para ele, não tem que ter motivação. Se por acaso nós nunca consegue ser um grande profissional no nível de escola e tudo mais, é que é motivo também para nunca deseja nosso filho para ser muito mais do que nós. E não deve ser uma motivação para que chegue naquele nível lá. E mesmo que consiga chegar lá, pelo menos, é conseguir, com a inteligência que tem, com o conhecimento, escolher um caminho certo. E dificilmente vai para aquele caminho que é errado. A não ser que, ok? A não ser que ele, na dureza de seu coração, resolve não fazer coisa diferente. Não está da profissão com o provérbio, exatamente. Fichão catarana no lugar de cabo. Ok? Nós percebemos? Educa menino no caminho que ele deve andar, ou que vira grande que desiste, é que desvia. Se você quer para um menino ter uma boa educação a nível espiritual, a nível religioso, assim, a nível mental, a nível profissional, de qualquer forma, ajuda, seja esse principal motivador, e se for preciso, fazer junto com ele. Imagina, você para o filho ser, por exemplo, um professor. Você para o filho ser um professor. E ele pediu tempo de bom para motivar, para instruir em alguma coisa que ele precisa, mas a boa castela para ele. Você tem tempo para ele. Você também fica motivado e pensar que ele que você quer, ou outras coisas que caminho que ficar mais fácil. Bom, é mais ou menos isso. Beleza, nosso estudo fica por ali. Não está fazendo claro, não estou um bocadinho cansado, já está na hora também. Por isso, não até com a ideia solta, mente já cansa. Entende? Mas está esperando amanhã nós entendemos coisa que não estuda hoje, de aquilo que nos própria, as ideias que nos dá sobre educação. Talvez com mais tempo não podemos falar com mais detalhes sobre aquela questão ali, mas essencial e ideal que quer passar por aquele live de hoje ali. E mas não deve respeitar nós bem com nosso pai, assim não está cumprindo o mandamento de Cristo, ok? E esse mandamento ali tem promessa de viver direito nesse mundo ali, tudo quem que está respeita se mãe com seu pai e gente grande também. Mas tudo deve ser no Senhor. Se não Senhor no educado, não deve tomar. Se não Senhor não quer educado, não deve tomar procedimento para nós logo se calhar para não educar aquela gente que está dando uma educação na Senhor. Nós percebemos? É mais ou menos isso. Se alguém quer fazer alguma coisa para concluir, não te agradece e depois não te fazer oração, não te finalizar a live. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que isso é tudo breve. Acho que isso é tudo dito. Ok, tá bem. Não podia abordar mais, abrangeva mais. Nosso tempo também se limitar. E Jane, bom que para perder o microfone, hora que não consegui hora no começo, mas não estou hora no fim. Não está terminando. Por exemplo, no hora. Ok, let's go. Oremos. Nós, Deus, nosso Pai, nosso Senhor, a nós é grato, Senhor, para cada misericórdia de Senhor que nos tem derramado a nós. Pai, hoje nos está grato, Senhor, para as lives que Senhor concedendo cada um de nós, para cada pessoa que passa ali, mesmo que for aquele que passa para um segundo, que ouve a palavra de Senhor, nos pede que Senhor continue a tocar no coração de que as pessoas ali. E também eu continuo a tocar no nosso coração,
para que realmente não faça vontade de nós e para nos ser exemplo para nossos filhos, para nossos sobrinhos, para toda a nossa família. Eu continuo a te acompanhar conosco, me dando noite de paz, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Se nunca para os filhos seja educado, não seja educado a nós e no transmitir que ele é educação, ok? Já não obrigado por hora para apresentar perante meu Deus. Obrigado para o estudo que vem ali. Meninas, nós ora para Vadini. Talvez nós conheçamos Vadini, mas nós ora para ele. Nós pedimos Deus para abençoar ele, para poder falar me fica doente. Eu tive que ir para o hospital na ambulância, ok? E nunca sabe certo o que aconteceu com ele. Mas nós ora para Vadini, para que Deus possa abençoar ele, que tudo vai direito. A quem termina a live, nós podemos fazer oração para Vadini, por favor, ok? Nós ora para si mãe também, para si marido, que Deus pode fazer milagre nas suas vidas. E nós continuamos a ajudar alguém a trabalhar, se nós sabemos de trabalho que alguém precisa, nós ajudamos a encontrar. Se alguém está buscando resolver esse problema de documento, que nós temos como ajudar pessoas a chegar lá, também nos ajudamos. Não sejam bênçãos para o companheiro, que é que nós ama próximo como nós mesmos, é que somente palavra, também ação. Aquele que não pode fazer, não faz e te ajuda pessoas. Ok? Então nós fica direto na paz de Deus até sexta-feira não tem na continuidade de conversa do coro e tudo mais. Quarta-feira que também se Deus permite não tem fala de violência doméstica, tá bem? Isaac refere aquele ponto lá, acho que é um ponto que nunca trata ali, não também pode pedir violência doméstica, não também hoje coisas que tá acontecendo, modo que não pode interferir para resolver. Ok? Geisa, gosto de comer nós de novo, então, bem outra semana. Meninos, tchau, nos fica direito, um abraço. Tem que ser mais quando é melhor, não é verdade?